Olá, olá, pessoal, queridos alunos do curso de Letras Português. Este é um pequeno vídeo que passa por alguns conceitos importantes da nossa disciplina. Eu brinco com vocês da mania de clareza e como a prova se aproxima, a P1 se aproxima, para ter a certeza que alguns conceitos que são caros à nossa disciplina, para ter certeza que eles foram bem compreendidos, eu resolvi gravar esse pequeno vídeo reunindo em alguns 3, 4 slides esses conceitos que muitas vezes os alunos confundem, né? E na hora da prova isso pode causar confusão. Como esse é um módulo muito corrido, eu preferi deixar esse videozinho carinhosamente gravado para que você assista antes de realizar a sua prova P1. Porque além da gente tratar dos conceitos, a gente ainda passou ali fonema por fonema, né? Os fonemas vocálicos, os fonemas consonantais da nossa disciplina. Então acaba sendo muito detalhezinho e às vezes eles podem passar despercebidos. Então vem comigo aqui algumas coisas que eu gostaria de chamar a sua atenção, gostaria de pedir que tenham cuidado com esses conceitos na hora da nossa avaliação. Primeiro desses conceitos que eu gostaria de revisar com você é o conceito de fonema. Bom, eu já te apresentei um conceito, o do dicionário Caldas-Aulete, quando diz que fonema é a menor unidade sonora desprovida de significado, mas dotada de capacidade distintiva. Agora eu estou indo por um outro caminho, por uma outra definição, mas que vai nos levar para o mesmo lugar, que é a do dicionário Priberan. Olha o que temos aqui. Fonema, qualquer som elementar, ou seja, vogal ou consoante, da língua articulada. Muito cuidado aqui quando a gente fala qualquer som da língua articulada. Porque se eu te pergunto em prova, fonema é qualquer som? Isso está errado. Fonema é qualquer som utilizado para comunicação de maneira articulada. É outra coisa, né? Repare que quando eu digo, a gente está num diálogo e eu falo assim para você, isso até é um som que faz parte da comunicação, mas não é propriamente um fonema. Ele não participa de uma articulação da língua, num sentido mais rebuscado, mais refinado, de utilização do aparelho fonador, e por aí vai. Perceba a segunda parte do conceito do dicionário Priberan. Unidade mínima do sistema fonológico de uma língua. Então, enquanto a escrita utiliza as letras, a fala, o som, utiliza os fonemas para realizar o processo comunicativo. Bom, esse primeiro conceito eu acho que está tranquilo. A gente traz esse conceito lá do ensino fundamental, antigas quarta e quinta séries, né, que chamamos hoje de quinto e sexto anos do ensino fundamental. Esse conceito, eu acredito que ele já esteja tranquilo na tua cabecinha. Vamos agora para o conceito de alofone. Um alofone é, de novo, definição do dicionário Priberan, é cada uma das variantes fonéticas concretas de um fonema. Se fonema é esta unidade sonora que me permite distinguir um par mínimo, né? Distinguir palavras, este fonema, conforme os falantes fazem uso dele, ele pode sofrer variações. Mais ainda num país diverso como o nosso, extenso como o nosso, e que sofre influências de pontos diversos da cultura, a partir das suas respectivas histórias, né? E por aí vai. Então, cada uma das variantes fonéticas concretas de um fonema, consoante o contexto fonético. E aí o dicionário Priberan dá um exemplo interessante, mas que não cabe muito ao português brasileiro, cabe à língua espanhola. Olha o exemplo que o Priberan dá. O B e o V, ó, B e V, que podem ser alofones do fonema B. Vocês sabem que em espanhol o som do V e o som do B constituem um misto, né? A gente diz em espanhol la vaca
vaca. O espanhol tem algo que a gente não tem, que é o fonema bilabial fricativo. Nós temos o bilabial plosivo, né? Ba, pa. Mas em espanhol eles têm o bilabial fricativo. Precisa fazer uma fricção com os lábios. V, v, vaca, vaca. La vaca, la vogal, va. Nós não temos isso em português. Douglas, então me dá um exemplo de um fonema que tenha sofrido uma variação na língua portuguesa, mas que não tenha propriamente sido criado um outro fonema. É só uma maneira diferente de articular, de produzir o mesmo som. Veja, os fonemas ta e da, na língua portuguesa do português brasileiro, nós temos duas possibilidades de alofone. Nós temos os chiados, temos ó, T, e esse símbolozinho que parece um S esticado na vertical, que é o chiado, né? Então a gente fala chia, chia. E também o D, esse símbolozinho que parece um Z sem fechar, ou um 13, lembra que é o som do J, né? Dia. Então nós temos chia, dia. Isso, lembra, sempre que o T e que o D estão diante da vogal I. Ou a forma sequinha, tia, dia. Então, temos aqui um alofone do português brasileiro, tcha e já, como alofones de ta e da. Muito bem. Muito bem. Então, o alofone é uma variação que o fonema sofre. Vamos agora a um outro conceito, que é o conceito de arquifonema. Vejam, arquifonema, conjunto de traços distintivos comum, ou seja, traços distintivos é o mesmo que características do fonema. Conjunto de características comuns aos dois membros de uma oposição fonológica. Opa, pare e pensa uma coisa. Você aprendeu que o fonema é esta menor unidade de som que realiza distinções e, portanto, cria oposições. Bata, pata, mata, lata. Quem que pode fazer isso? O fonema. O alofone não, o fonema. Mas, em determinados contextos, o fonema perde esta capacidade distintiva quando ele ocupa algumas posições específicas dentro da palavra, dentro da sílaba. Neste caso, a gente diz que aquilo que antes se opunha foi neutralizado. Então, isso se chama em fonética, em fonologia mais especificamente, arquifonema. É este fonema que perdeu a sua capacidade distintiva. Eu vou te dar exemplos. Ó, por exemplo, em português, a oposição e, i, peta, pita, se neutraliza em posição átona final. Então, quando a letra E, quando a letra I ocupam alguns espaços dentro da palavra, é comum que o falante troque uma pela outra, dado que elas deixam de ser distintivas. A gente fala teatro, teatro, e tá tudo certo. E todo mundo entende, quando você fala teatro, todo mundo entende que você está falando de teatro. Veja, este T de teatro não é a sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica? A sílaba mais forte, né? Teatro. É o A, é a sílaba A. Quando nós temos E ou I em posição final de uma sílaba átona, ou seja, uma sílaba que não é atônica, uma sílaba que é mais fraquinha, o que ocorre é que ele perde a capacidade de realizar distinção entre as palavras. Show de bola. Ou seja,
este E, este I, se torna um arquifonema. Para você lembrar na prova, arque não te lembra aquilo que é velho? Então, é aquele fonema que caducou, que ficou velho e não consegue mais distinguir uma palavra da outra. É um exemplo de neutralização. Para Silva, Thaís Cristófaro Silva, um arquifonema expressa a perda do contraste fonêmico, o que implica dizer que em determinado contexto fonológico há uma neutralização de um ou mais fonemas. Para exemplificar sua definição, a autora afirma que há um contraste fonêmico nos pares mínimos assa, asa, acha, haja, em posição intervocálica. Veja que entre as vogais nós temos aqui 4 fonemas distintos. Assa, asa, acha, haja. Temos sa e za, que são fonemas alveolares. E temos o xa e o já, que são fonemas pós-alveolares. Pois bem, trata-se da oposição entre os fonemas sa, za, xa e já. Nosso último não era o Z, não. Era aquele símbolozinho do Zzinho sem fechar, né? Que parece um 3. Considere isso, por favor. No entanto, ainda segundo a autora, em posição final de sílaba, o contraste fonêmico desses fonemas desaparece. Isso é visível em palavras como mês e mês, em que a posição final de sílaba, nela ocorre uma neutralização. Então você vai ouvir algumas pessoas falando no mês passado, outras falando no mês passado, né? Vejam, no início da sílaba, esses fonemas eles são distintivos. Uma coisa é dizer seio, outra coisa é dizer cheio. Percebam? Agora, em posição final de sílaba, esta capacidade contrastiva desaparece. Então a gente diz que sa, za, já, xa, no português brasileiro, em posição final de sílaba, não são fonemas, são arquifonemas, porque perderam a capacidade distintiva. Show! Eles neutralizam, né? Segundo Crystal, em seu dicionário de linguística e fonética, arquifonema é um termo usado em fonologia com referência a uma maneira de se lidar com o problema da neutralização. Ou seja, quando o contraste entre fonemas se perde em certas posições de uma palavra. Assim, para ser considerado arquifonema, e não um alofone, né, e não uma variação, a neutralização ocorre, a mudança de fonema só pode existir de forma posicional, isto é, numa região específica da palavra. Beleza. Vencido esse conceito, vamos recapitular agora o conceito de dígrafo. Quando você olhar para a palavra dígrafo, pensa di, dois, grafo de grafia, de escrita. Ou seja, eu tenho na escrita 2 símbolos. Qual que é o símbolo da escrita mesmo? Letra. Então eu tenho 2 letras, mas que se linkam a um só som, a um só fonema. Então olhem a definição do dicionário Caldas Aulete. 2 letras escritas em sequência, representando um único som, uma única articulação. Por exemplo, RR, SS, NH, etc. Na aula passada a gente falou dos róticos, né? Então pensem na palavra carro. Eu tenho 2 letras, mas apenas um som. Qual é o nome disso? Dígrafo. Pássaro. Pássaro. Eu tenho um som apenas, representado por 2 letras.
de novo, um dígrafo. Ninho, ninho. Eu te expliquei que o símbolo desse nh parece um N com a primeira perninha mais esticada, né? Esse é o símbolo do nh. Ninho. Vejam, para fazer ninho, eu uso 5 letras, mas na pronúncia, na, i, nha, o, ninho. Ué, tem um som a menos em comparação às letras. Claro, NH representa um dígrafo. 2 letras, mas apenas um som. E para terminar essa nossa breve revisão, nós temos o dífono. O dífono é o contrário do dígrafo. Se no dígrafo eu tenho 2 letras representando apenas um som, no dífono, ó, fono de som, eu tenho uma letra, mas que se desdobra em 2 sons diferentes. Então, olha a definição do nosso material. 2 sons representados por uma única letra. É o caso do X de táxi, né? Táxi, x. O X faz som de K e de S. Táxi, táxi. É isso, meus amados. O X, nesse caso, é dífono. Uma letra e 2 sons da língua. Bom, essas definições, esses materiais, né? Coloquei aqui para vocês de onde a gente tirou para montar os slides, as devidas referências. Desejo a todos uma excelente avaliação. Não deixem de anotar esses conceitos que eu pontuei aqui. Fonema, alofone, arquifonema, dígrafo e dífono. São 5 conceitos muito importantes para a tua avaliação. Fique com Deus e até a próxima.